E aqui a física do desespero, medindo a queda de frequência emocional. E ali então tem esse pico que eu já falei lá atrás sobre esse pico dessa emoção de Elias. Quando Elias diz, não sou melhor que os meus pais e deseja a morte, sua energia psíquica, a sua energia da mente, está no nível mais baixo da escala, para que a comunicação divina no nível 600 ocorresse, sua biologia e frequência precisavam ser elevados primeiro. Então, Deus não tratou simplesmente com Elias a primeira instância, naquela caverna, e não simplesmente antes da caverna, quer dizer, ele não foi tratando Elias e julgando Elias, mas sim, ele começou a tratar com o que o Elias estava sentindo. Ele começou a entender por que Elias está assim, por que ele está passando por isso. Deus, como sendo Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Então, ele sabia muito bem o que estava ocasionando Elias estar daquela forma, porque ele estava na presença dele, estava vivendo grandes coisas, e de uma hora para outra ele começa então a passar por essa situação. Então, naquele momento, Deus começa a tratar com Elias. Mas como que Deus trata com Elias? E esse slide aqui mostra como que Deus trata com Elias. Primeiro, o corpo começa a gritar e o cérebro escuta. Conforme eu falei lá atrás, Elias estava cansado, Elias estava com fome, provavelmente estava também com dores musculares, porque é uma situação que ele estava passando muito estresse. O estresse, quando ele é liberado, ele não vai apenas para a nossa mente, coração, mas também vai para os nossos músculos. E provavelmente tensionou muito os músculos de Elias. Então, ele estava sentindo fome, cansaço naquela situação. E ao invés de Deus simplesmente começar a xingá-lo ou começar a repreendê-lo, Deus faz então um ato completamente diferente. Ele vai lá, começa a tratar primeiro com a fisiologia de Elias, antes de tratar com a sua teologia. Então, aqui mostra, o corpo exausto, desidratado e faminto de Elias enviava ao cérebro um marcador somático contínuo de perigo. O seu desejo de morrer não nasceu no vácuo, mas na interpretação cerebral de um corpo em colapso. Então, ele estava passando por aquela situação de perigo, estava passando por esse cansaço. Então, precisava primeiro cuidar do que ele estava sentindo. Tanto que ao longo da Bíblia vai falando que Elias, ele sentou debaixo de uma árvore e veio então a dormir. Depois que ele acordou, um anjo trouxe para ele pão e água. Ele volta a dormir novamente, e novamente o anjo traz o pão e água. Então, antes de ele ir para a caverna, primeiro ele passou por esse processo de tratamento do seu corpo. Aí sim, depois Deus começou a tratar em sua vida. Então, a gente acha que a maneira que a gente trata as pessoas, trata os filhos e por aí vai. A gente acha que muitas vezes está certo, mas realmente está certo. Porque a gente tem que entender, a gente tem que ter empatia para lidar com as outras pessoas, que nem todos pensam igual, nem todos são da mesma maneira. Então, tem essa necessidade desse tratamento, dessa situação momentânea que a pessoa está passando. Às vezes uma pessoa está com raiva, às vezes ela está estressada, às vezes ela está desanimada. Então, antes de tratar com tudo isso, primeiro tem que ter essa tratativa externa, para depois ter essa tratativa interna. Porque de nada vale se você tentar tratar o externo sem tratar o interno primeiro. Então, Deus trata com Elias e começa então toda essa construção novamente naquele momento. Por que Deus trata com Elias? E aqui explica o porquê. A bioquímica da esperança, da sobrevivência à receptividade. Quando você come pão, quando você come carboidrato, ele vai liberar insulina. Liberando insulina vai facilitar a entrada do triptofano dentro do cérebro. Porque existe uma barreira dentro do cérebro, uma barreira, conforme mostra ali, barreira hematoencefálica, que é a barreira entre o sangue e o cérebro. E essa barreira, ela só vai entrar com o triptofano através dentro do sangue. Então, quando você se alimenta desses carboidratos, vai então entrar dentro do seu cérebro através desse sangue e assim vai liberar então serotonina, relacionada ao bem-estar, à satisfação e à tranquilidade. Então, o precursor desse momento foi a serotonina, que é esse hormônio. Então, Deus tratou primeiro dando o alimento, dando aquela situação para ele, para assim então começar a tratar o seu interior. Então, qual que é a função da serotonina? Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, da paciência e da regulação do humor.
Sem serotonina, Elias não conseguiria processar a nuance do vício suave. Ele só conseguiria ouvir o ruído do seu próprio medo. Deus estava preparando o cérebro do profeta para poder ouvi-lo. Então, para pensar comigo. Imagine se Deus tivesse ouvido Elias antes de passar por esse processo de tratativa. Provavelmente, Elias ia fazer como cada um de nós fazemos muitas das vezes. Reclamação, murmuração, xingamento, por aí vai. Então, Deus soube exatamente o que Elias iria fazer, iria falar quando ele viesse tratar com ele, antes de tratar com a sua forma e tratar com o seu interior. Então, primeiro, trata o seu externo, depois tem toda essa liberação, essa calma, esse bem-estar que é produzido através da serotonina. Aí sim, Deus começa a falar na vida de Elias e começa a mostrar para ele tudo aquilo que ele estava fazendo por ele. Então, Elias teve esse processo antes de passar por uma reviravolta na sua vida. E aqui essa imagem de acordo mostrando na serotonina, conforme ela funciona. Qual foi o protocolo da recuperação, então? Primeiro, a resposta de Deus: cuidado, não crítica. Deus ensina a Elias uma sequência de autogestão. Então, o que mais a gente vê nos dias atuais são pessoas que criticam outras pessoas. Mas já parou para pensar, conforme eu falei, já parou para pensar o que a outra pessoa está passando? Já parou para pensar o quanto que aquela pessoa está passando por dificuldades? Porque a gente tem essa terrível tendência a achar que, por a gente achar determinada coisa, a pessoa que está passando por essa dificuldade tem também que achar essa mesma coisa. E isso é o pior ato de ignorância, porque se a pessoa estiver passando por uma dificuldade, não adianta você tentar falar para ela, se anima, fica bem, fica melhor. Não adianta, você precisa compreender aquela pessoa antes de falar profundamente com ela. Então Deus compreende Elias através dessa etapa. Primeiro, a pausa, parar a fuga e o ciclo do pânico que Elias estava sentindo naquela situação. Depois, a nutrição, comer e beber para restaurar a fisiologia. Depois, um descanso, dormir para regular os neurotransmissores e consolidar a recuperação. E aqui está um ato muito importante, que é o ato de dormir. O que muitas pessoas têm negligenciado nos dias atuais. Eles decidem ser produtivos, fazerem bastante coisas, mas o dormir ainda assim é um ato muito importante para a nossa saúde mental. E por último, atenção plena. Sair da tempestade mental e ouvir a voz mansa e delicada, que é o ciclo suave de Deus. Então, Deus trabalhou primeiro com Elias, trabalhou com ele até ele entender esse processo e assim começar essa construção dessa nova atitude, nessa nova personalidade de Elias.